Você já parou para refletir e pensar como foi que a Bíblia surgiu? Quem escolheu esses livros que a compõem? Foi uma pessoa, um grande imperador? Ou quem sabe foi no Concílio de Nicéia que tudo foi decidido e resolvido? Ou a história da formação da Bíblia é bem mais complexa e longa do que a gente imagina? É sobre isso que eu vou falar agora. A palavra Bíblia é uma expressão grega que significa livros, o que quer dizer que a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. Não se trata de um único livro, mas de uma coleção de livros. Os textos que estão na Bíblia foram escritos por autores diferentes, com linguagens diferentes, em épocas diferentes, para públicos e culturas diferentes. E por muito tempo esses livros circularam de forma separada, como rolos de papiro. Imagine só o profeta Jeremias escrevendo seu livro em Jerusalém, enquanto séculos depois alguém está copiando a carta de Paulo aos Romanos em Corinto. Esses nem sabiam da existência um do outro. Na época de Jesus, a ideia de ter todos os livros em um único volume era impossível, porque o formato dominante da época era o rolo. E nenhum rolo conseguia ter todos os livros, era fisicamente inviável. Foi só no século II d.C. que surgiu um novo formato, o Códex. O Códex foi o ancestral do livro moderno, com capa contra capa, páginas presas na lombada. Esse novo formato permitiu o que antes era impensável, juntar todos os textos em um único volume. E foi só aí que começamos a ver a Bíblia ganhando forma como um livro só. Mas calma, ainda não é a Bíblia como nós a conhecemos. Ainda faltava decidir que livros deveriam fazer parte dessa coletânea. E aqui entra uma das maiores lendas no que diz respeito à escolha dos livros da Bíblia, a história da formação da Bíblia. A ideia de que os livros foram escolhidos no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Segundo essa história, os bispos colocaram todos os livros sobre um altar e pediram para que Deus fizesse um milagre. Deixando todos os livros inspirados no topo e os não inspirados caírem no chão. Essa história apareceu pela primeira vez no século IX, quer dizer, mais de 500 anos depois do Concílio de Nicéia. Nenhum documento antigo confirma isso. Isso não passa de uma lenda. Na verdade, a definição do que seria o cânon bíblico, ou a coleção dos livros que seriam considerados sagrados, foi fruto de um longo tempo, de um processo muito maior e mais complexo do que apenas uma reunião e uma determinação, uma canetada de alguém ou de algum imperador, como alguns pensam que foi o caso de Constantino, que Constantino escolheu os livros da Bíblia. Isso foi um processo plural que durou séculos e envolveu inúmeras comunidades. Os judeus, por exemplo, tinham seus próprios escritos, a Tanar, que era dividida em lei, escritos e profetas. Mas mesmo entre eles, havia divisões. Os saduceus, por exemplo, consideravam apenas a Torá, a lei, como escritura sagrada. Entre os cristãos, algumas comunidades usavam o livro de Enoque, outras o pastor de Hermas, outras não aceitavam o Apocalipse, mas aceitavam outros livros que nem estão
na nossa Bíblia. Havia muita variação. Só no século IV começam a surgir listas mais estáveis que vão mantendo os mesmos livros, como, por exemplo, a lista do bispo Atanásio e a lista produzida no Concílio de Cartago. Mas mesmo assim, ainda haviam algumas divergências. E você sabia que isso não ficou no passado? Mesmo hoje, as tradições cristãs possuem Bíblias com coleções, com livros diferentes. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia católica apostólica romana tem 73. A Bíblia etíope tem 81 livros. E de comunidade para comunidade, esses livros podem variar, mantendo o número de 81, mas trocando os livros que compõem a lista. A Bíblia da Igreja Ortodoxa Grega pode variar entre 76 a 79 livros, dependendo da tradição da comunidade. O Salmo 151, por exemplo, faz parte da Bíblia Ortodoxa, mas não está presente nas Bíblias protestantes. Livros como 1º e 2º Macabeus fazem parte da Bíblia Católica, não fazem parte da Bíblia Protestante. Mas outras tradições podem ter na sua coleção até 3ª e 4ª Macabeus, que nem na Bíblia Católica tem. Isso quer dizer que não existe a Bíblia como um cânon pronto definido, aceito por todas as tradições cristãs. Quando alguém diz, a Bíblia diz isso, é até interessante a gente se perguntar, qual Bíblia diz isso? Existe uma tradição bíblica plural, formada através dos séculos. A escolha dos livros não foi feita via sorteio ou através de milagre. Houveram critérios que determinaram se o livro deveria ou não fazer parte do cânon. Lembrando que essa palavra cânon significa uma régua, uma vara de medir. Quer dizer, o livro faria parte ou não daquela régua que era considerada sagrada, dessa coleção dos livros sagrados. Os critérios foram fatores históricos, teológicos e linguísticos. Focando um pouco mais na Bíblia protestante, na coleção de livros, os 66 livros que os protestantes reconhecem como aqueles que compõem a Escritura Sagrada, vamos pensar aqui em alguns critérios. No Antigo Testamento era importante que o texto estivesse escrito na língua hebraica ou dentro do território dos hebreus. O Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento das Bíblias protestantes, é basicamente a Tanar dos judeus. A diferença é que, na coleção dos judeus, todos os profetas menores compõem um único livro. 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis compõem um único livro, mas no seu conteúdo é basicamente o mesmo. Um critério para os escritos do Novo Testamento era a autoria apostólica. Esse livro foi escrito por um apóstolo ou por pessoas próximas aos apóstolos, por membros do colegiado apostólico. Um outro critério era o uso litúrgico nas igrejas. Essa escritura, ela é utilizada nas comunidades cristãs, ou ninguém usa esse escrito em lugar algum. Se não usa, não tem por que ele fazer parte do cânon. Um outro fator importante é a antiguidade e a autenticidade. O que a tradição diz acerca desse texto? Ele é um texto antigo, ele foi produzido na época, no período apostólico, ou ele é um texto novo, recente, que foi produzido muito tempo depois? Desde cedo, as comunidades cristãs viam aqueles textos como autoritativos, como importantes, como textos que deveriam ser seguidos para uma boa caminhada cristã? Eram textos atribuídos aos apóstolos ou a pessoas próximas aos apóstolos? Santo Agostinho, por exemplo, rejeitou completamente os livros de Enoque,
porque segundo ele era impossível que o próprio Enoque tivesse escrito esses livros. E até hoje estudiosos comparam manuscritos antigos, como códices Vaticano, Sinaítico e Alexandrino. São fragmentos, partes de livros que podem ser comparados para ver se batem essas coleções. Através disso é possível reconstruir textos mais fiéis aos manuscritos originais. Bom, meus queridos, a Bíblia não caiu do céu, não é um livro mágico, místico. Ela foi formada ao decorrer dos anos, milênios, pelas comunidades de fé. E foi fruto também de debates, de dúvidas e de decisões humanas. Entender essas coisas, compreender a forma como a Bíblia surgiu, como ela foi compilada, não tira a autoridade da Escritura, mas nos ajuda a entendê-la de forma mais profunda e menos superficial e infantil. Isso mostra que Deus age através da história, da cultura, do que é comum, de coisas ordinárias. A Bíblia não é apenas um livro, é uma jornada. É uma biblioteca viva que continua falando, desafiando e transformando o mundo até hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e desse novo formato narrativo, meio que um mini documentário que eu fiz aqui no canal. Deixe os seus comentários que eu quero saber o que você pensa acerca da Bíblia. Deixa tudo aqui para eu ler.